Agora que você já fez o seu primeiro ataque, trocando o plano de fundo de um computador, que a gente trocou pra esse gato aqui, que até tá no nosso próprio plano de fundo aqui, eu esqueci de mudar ele aqui. Então, agora que a gente já fez o nosso primeiro ataque prático, bora fazer o nosso próximo ataque, que é capturar senhas por Wi-Fi. E esse é um ataque até que bem legal, que eu vou mostrar aí. Ele é um pouquinho mais complexo que o que a gente fez aqui. Então, a gente vai ter alguns sistemas de e-mail, de capturar senhas, pegar as senhas do computador e enviar elas pra gente. Então, eu vou mostrar aqui como que vocês podem fazer isso. Então agora vamos entender como que a gente pode capturar senhas de Wi-Fi. Então esse código aqui de capturar senhas, ele é um pouquinho maior, então eu já deixei ele pronto aqui no nosso Arduino, porque ele tem vários comandos aqui. Eu vou explicar o que cada um desses fazem e mostrar como que vocês podem configurar eles para usar o seu próprio sistema aqui, usar o seu próprio e-mail, inclusive, que a gente vai usar aqui. Então eu vou te ensinar como que você pode configurar ele aqui. Então bora lá, pra gente poder pegar as senhas do nosso Wi-Fi, a gente precisa digitar um comando aqui. Eu vou abrir o nosso CMD e digitar esse comando aqui, o primeiro que a gente tem aqui no nosso Arduino. E digitando ele vai exportar aqui as senhas de Wi-Fi do nosso computador. Esse comando ele consegue baixar as senhas. Então, se eu for aqui, até aparece o nome do meu celular aqui. Mas se eu abrir um desses arquivos que ele exportou, por exemplo, a senha desse Wi-Fi aqui, vou abrir essa senha. Calma, tem que colocar com aspas. Se eu abrir esse arquivo aqui, no nosso bloco de notas, por exemplo, olha o que acontece. Ele vai pegar, como se fosse todas as informações da rede do computador, e vai exportar aqui o nome da rede e a senha da rede. Tem aqui, ó, name, e aqui a gente tem a senha. Aparece em algum lugar aqui. Deixa eu aqui. Aqui, ó, a senha da nossa rede. Então, meio que a gente consegue extrair a senha do computador. Mas esse comando é um pouquinho mais avançado, ele vai baixar o nosso perfil. Se a gente quiser simplesmente ver nossa rede aqui, a gente pode digitar o comando netwlan show profile. E aí, ele vai mostrar todos os perfis que a gente tem no nosso computador. Então ele vai mostrar todos os nossos Wi-Fi que a gente tem aqui. E lembrando que esse comando ele vai funcionar para quem tem Wi-Fi de rede mesmo, sem ser de cabo. Então eu até coloquei uma interface aqui para poder mostrar para vocês, para poder conectar na rede. Porque o Wi-Fi de cabo, obviamente, ele não vai ter as senhas do Wi-Fi. Então você vai precisar ter um notebook, por exemplo, em algum computador que ele esteja conectado por Wi-Fi mesmo, sem ser cabo de rede. Então aqui a gente tem o nome dos nossos Wi-Fi, então cada rede aqui foi alguma rede que eu tenho a senha que está conectada. E pra gente poder ver o nome das redes, a senha das redes, a gente tem que digitar aqui o nosso comando net, então net, wlan, show, profile, e aí colocar o nome do nosso Wi-Fi. Então, por exemplo, o TP-Link, a gente vai pegar o nome dele, colocar ele aqui, colocar aqui igual a clear. Aí vai aparecer a senha do Wi-Fi em si. Então, nesse caso, esse Wi-Fi aqui, vai aparecer o tipo dele, um monte de coisa, e vai aparecer a senha dele em algum lugar. Então, bora ver. Chave de segurança. Esse aqui, no caso, não tem nenhuma chave de segurança, não tem nenhuma senha. Mas bora ver se tem algum Wi-Fi que a gente tem senha. Vamos ver. Esse aqui dá claro. Que estava conectado. Se a gente for trocar o da claro, pra gente ver. E aí, aqui ó, conteúdo da chave, ele vai mostrar a senha do nosso Wi-Fi. Então assim que a gente consegue ver a senha dos Wi-Fi utilizando o CMD. Isso é só de curiosidade mesmo para vocês poderem ver, então se você quiser ver utilizando o CMD, a gente pode fazer isso. Mas a gente vai usar o nosso comando aqui que eu mostrei, de poder exportar os nossos perfis de Wi-Fi. Então se a gente usar net wlan export e fazer isso, ele vai exportar para arquivos separados. Então ele vai exportar cada Wi-Fi que a gente tem aqui para um arquivo com um monte de configurações aqui. Isso vocês não precisam saber. Inclusive, vou até deletar no meu computador esses arquivos aqui. Então, ok. A gente já entendeu o que esses nossos scripts fazem. Que eles vão pegar e baixar o nosso Wi-Fi, nosso perfil de Wi-Fi. Então, eles vão conseguir fazer o download disso, das senhas que a gente tem. Então, nesse caso, esse primeiro script aqui, até para mostrar para vocês, ele vai para um arquivo temporário, um diretório temporário, no caso. Nesse caso, a gente tem que abrir o PowerShell. Cadê? PowerShell. Aqui. Se a gente digitar isso aqui, cd envtemp, a gente vai para o nosso diretório temporário. E esse diretório temporário, ele fica temporariamente no seu computador. Essas senhas aqui, tudo que está nesse diretório.
Então, a gente consegue baixar alguns arquivos que a gente vai baixar aqui para baixar nossas senhas. Então, nesse caso, eles vão para esse diretório. E depois de fazer isso, a gente vai pegar todas essas senhas. Aqui, ó, nesse código aqui, ele vai pegar todas as nossas senhas e separar em um arquivo junto. Então, nesse caso, se eu for aqui pro diretório temporário e baixar todos esses perfis, aqui, ó, baixei tudo isso. Se a gente der até um dir, um monte de coisa, tem um monte de coisa no meu arquivo temporário, mas aqui, ó, um monte de arquivo. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse comando aqui, ele vai pegar todos esses arquivos que a gente tem aqui, todos esses arquivos XML, e a gente vai colocar ele aqui, pegar esse arquivo aqui, copiar ele, e ele vai voltar para um arquivo temp. Então, a gente pode colocar, por exemplo, Wi-Fi, no caso, mas eu vou colocar, nesse caso, temp, no nosso arquivo. Então, ele vai para o arquivo temp, e dando enter, o que acontece? Se eu der um dir de novo, a gente vai ter um arquivo XML chamado temp, esse daqui, e o que ele tem? Se a gente abrir o nosso temp.csv, se a gente abrir esse temp, se a gente entrar nesse diretório temp, o que a gente vai ver? A gente vai ver o nome da nossa rede e a nossa senha. Então, ele vai pegar todas as senhas que a gente tem na nossa rede e salvar nesse arquivo aqui. Então, nosso arquivo temp vai estar guardando todas as senhas que a gente vai ter na nossa rede. Mas ok, a gente tem o nosso arquivo temp, esse arquivo com todas as senhas, mas se eu pegar o nosso pendrive e colocar em um computador para ele baixar nosso arquivo temporário aqui com todas as senhas dos Wi-Fi, ele vai ficar no computador. Eu não vou ter acesso a esse arquivo. Porque no caso, o objetivo da gente fazer isso é para executar no computador de outra pessoa. Então, a gente teria um arquivo no computador de outra pessoa, a gente não teria acesso às chaves. E para resolver isso, bora pegar esse arquivo, esse temp, e nos enviar por e-mail. Então, depois que a gente conseguir pegar todas as senhas do Wi-Fi, bora pegar elas e enviar no nosso e-mail. Então, o que ele vai fazer aqui, esse código? Bora ver. Ele vai, quando a gente plugar o nosso pendrive no nosso computador, nosso pendrive aqui no computador, ele vai baixar um arquivo, ele vai baixar todas as senhas, todas as redes do Wi-Fi, então a rede 1, a rede 2, a rede 3, vai salvar isso em um arquivo chamado temp.csv, esse arquivo aqui, e agora ele vai ficar salvo no computador com todas as senhas. Então esse arquivo temp, ele vai estar com todas as senhas do Wi-Fi. E agora a gente precisa enviar esse arquivo pra gente. Então a gente vai usar o e-mail, a gente vai usar um servidor de e-mail aqui, para enviar esse arquivo temporário pro nosso e-mail. Então, sei lá, gmail.com, por exemplo. Ele vai enviar esse arquivo por e-mail pra gente, e aí a gente vai ter acesso a todas as senhas do computador. Então eu espero que tenha dado para entender, assim, como que funciona, assim, essa coleta das senhas do computador. Então são esses 3 comandos que vão fazer isso. E agora, a questão é a gente configurar o nosso servidor de e-mail para enviar um e-mail aqui com todas as senhas. Então aqui a gente vai configurar nosso e-mail para a gente poder fazer esse envio aqui. E daí a gente vai enviar um e-mail aqui. Esse código aqui não precisa entender ele totalmente. A gente pode ver, mas a gente pode ver aqui que a gente cria um subject. Aqui, ó, senhas Wi-Fi. Envia aqui, ó, aqui suas senhas, olha o arquivo. E ele indexa esse arquivo aqui. Bora ver o arquivo, vamos ver. Ele indexa esse arquivo aqui dentro do nosso e-mail. Então, bora ver. Aqui, ó, ele vai indexar esse arquivo dentro do nosso e-mail e vai enviar pra gente. Então, esse código aqui, ele vai criar um e-mail pra gente. E depois de fazer tudo isso, ele vai deletar o arquivo dentro do nosso computador. Ele vai deletar o nosso arquivo de senhas, também para apagar os rastros. Então, ele vai fazer isso. E pra gente fazer isso, a gente precisa de 2 coisas. A gente precisa do e-mail que vai nos enviar senhas. Então, o nosso e-mail de envio. Então, um e-mail, por exemplo, o e-mail 1 e o e-mail 2, que vai ser o e-mail que a gente vai receber as senhas. Então, a gente vai precisar de criar 2 contas aqui do Google para fazer isso. Eu recomendo vocês criarem 2 contas do Google, ou você também pode usar só um e-mail e ver para qual e-mail ele enviou olhar lá nos envios do e-mail para onde que ele enviou. Mas eu recomendo você criar um e-mail 1 e o e-mail 2, porque a gente também vai ter que configurar algumas coisas de segurança no nosso e-mail, pra gente poder fazer isso. Então, eu recomendo que vocês criem 2 e-mails. Eu tenho 2 e-mails meus aqui que a gente vai usar. Então, eu vou ter um e-mail de envio e o meu e-mail de recebimento. Então, na hora que você criar o seu e-mail de envio, por exemplo, esse daqui vai ser o meu e-mail de envio, que é só um e-mail a mais que eu tenho.
esse e-mail aqui, que é um e-mail a mais que eu tenho, que a gente vai poder usar de teste, e aí eu tenho o meu e-mail pessoal, esses dois e-mails. E eu vou usar esse e-mail aqui de teste para enviar o e-mail, vai ser o nosso e-mail de envio, e esse aqui vai ser o nosso e-mail de recebimento. Então eu sugiro que vocês criem dois e-mails, porque inclusive você vai ter que colocar a senha dele aqui, você vai ter que colocar o e-mail e a senha no nosso código. Então o e-mail e a senha dele. Então se eu tiver um e-mail pessoal, eu não recomendo você colocar ele no código, você criar um e-mail para enviar e um e-mail para receber. E agora, depois que você criar o seu e-mail para enviar, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que colocar aqui, dentro do seu e-mail, você vai ter que colocar o seu e-mail em si, e aí você vai ter que colocar a sua senha que você usa no seu e-mail. Então, nesse caso, vou colocar aqui xxx, que eu vou colocar a senha aqui depois do meu e-mail, pra gente poder usar aqui, mas você vai ter que colocar a senha dele. E depois você vai ter que pegar o seu e-mail de recebimento, aqui, Alonso Andras, e aí a gente vai colocar aqui no seu e-mail. E a gente vai ter que só configurar isso. E outra coisa que você vai ter que configurar no seu e-mail de envio é que para conectar automaticamente, a gente vai ter que trocar uma configuração de privacidade no seu Google, que vai ser... você vai poder pesquisar aqui, apps menos seguros Gmail. Pode pesquisar isso aqui no Google e vai aparecer aqui, apps menos seguros e a conta do Google. E depois de fazer isso, você vai poder ver como que você pode desabilitar na verdade, habilitar para aplicativos menos seguros acessarem a sua conta. Então, quando eu conectar na minha conta, por exemplo, deixa eu trocar ela para o e-mail que eu vou usar. Então, quando você estiver na sua conta, vai ter essa opção aqui, permitir aplicativos menos seguros, e ela vai estar desabilitada, e aí você vai ter que ativar ela, pra gente poder acessar utilizando o terminal, pra gente poder acessar o e-mail, pra gente fazer o envio. Então, depois de configurar essas duas coisas, você pode configurar também o texto que a gente quiser, pra colocar aqui no e-mail. Então, por exemplo, senhas Wi-Fi a gente consegue trocar aqui pra, sei lá, título do e-mail, vai estar aqui, e aqui vai ter a descrição do e-mail. Mas eu recomendo vocês deixarem assim, porque não vai mudar muita coisa, só pra gente receber as senhas. E depois de fazer isso, o que esse negócio vai fazer? O que esse código vai fazer? Ele vai conectar em um servidor de e-mail do Gmail, aqui ó, SMTP server, vai conectar no Gmail, e vai conectar nessa porta aqui, pra poder fazer o envio do e-mail. Então essa parte mais de rede, sabe? Ele vai conectar na rede do Gmail e fazer o envio do e-mail. Então não precisa mexer muito nessas configurações. Vai ser só essas duas configurações do e-mail de envio e o e-mail de recebimento. Então depois de fazer isso, eu vou colocar aqui a minha senha do meu e-mail menos seguro. Então agora eu já coloquei a senha do meu e-mail menos seguro aqui no nosso código. E bora executar ele e colocar no nosso pendrive. Eu vou colocar até um nome dele aqui. Bora em códigos. Vou colocar aqui o nome de envia Wi-Fi, por exemplo, pra gente salvar o documento. Depois de salvar, ele vai carregar nosso script aqui no nosso DigiSpark. E depois de fazer isso, bora testar. Eu vou pegar esse pendrive aqui e plugar no meu computador para ver se ele vai nos enviar por e-mail. Vou até abrir o meu e-mail aqui para ver se ele vai nos enviar por e-mail a nossa senha. Então, entrando aqui no nosso e-mail, a gente tem um monte de e-mail de spam aqui do LinkedIn. Eu vou deixar o nosso e-mail aberto, deixar nosso código para ver se a gente vai receber por e-mail essa senha de Wi-Fi. Então, bora plugar nosso pendrive aqui e ver o que vai acontecer. Então, bora lá. Vai plugar o pendrive aqui. Vai acessar o local temporário. Ok, ele salvou todas as senhas do Wi-Fi, como a gente pode ver. Bora ver aqui. Depois disso, agora, ele vai conectar no nosso e-mail e vai entrar aqui no nosso servidor de e-mail, conectar no nosso e-mail para enviar o e-mail. Então, ele vai pegar todas as senhas aqui do e-mail e vai enviar. Então, ok, ele enviou e pronto. E agora ele abriu um outro terminal para deletar esse arquivo também. Então, ele fez isso. Vou até tirar ele daqui, nos nossos dois terminais. E bora ver se se a gente vai receber um e-mail. Atualizar aqui. E vendo aqui, a gente acabou de receber o nosso e-mail com as nossas senhas do Wi-Fi. Então, abrindo aqui, a gente pode ver que a gente tem o nosso conteúdo do e-mail. Então, aqui as suas senhas. E olha o arquivo, que foi o que a gente colocou para ser escrito. E o nosso título do e-mail também. Então, aqui a gente tem o título senhas Wi-Fi. E anexado, todas aquelas senhas Wi-Fi que a gente tinha, todas aquelas redes que estavam no computador. Ele gerou um arquivo separado e nos enviou. Então, a gente até pode abrir esse arquivo, utilizando o nosso bloco de notas mesmo, para acessar ele. E daí,
a gente vai ter o nosso documento aqui com o nome da rede. Então aqui a gente tem o nome da rede, o Wi-Fi claro, o Wi-Fi essa daqui, o Wi-Fi fibra. E aí dentro desse Key Material a gente tem as nossas senhas. Então aqui a gente tem a rede e a nossa senha que foi capturada e foi enviada pra gente. Então a gente pode usar isso em vários cenários, inclusive. Vamos supor que a gente está com um computador, mas a gente não consegue acessar o CMD dele. A gente tem um computador que a gente quer pegar as senhas dele, a gente não sabe a senha do Wi-Fi, mas o computador está conectado. Então a gente pode usar esse pendrive hacker para ser plugado no computador e capturar as senhas e ser enviada para a gente. Então, vai que se você não sabe os comandos para abrir lá o terminal e digitar para saber a senha. Ou você também não pode, no computador, ele não tem acesso ao CMD. Você pode simplesmente plugar lá e capturar as senhas utilizando o nosso pendrive hacker. E até esse conceito que eu ensinei para vocês de enviar um e-mail utilizando o nosso pendrive, pode ser usado para várias outras coisas. Você pode pegar algum arquivo em específico e enviar por e-mail, algum arquivo, alguma foto e enviar por e-mail. Então você pode até adaptar esse código aqui que a gente usou para enviar o e-mail da senha do Wi-Fi e enviar alguma coisa em específico do próprio computador. A gente vai até usar nas próximas aulas para a gente poder realmente receber os arquivos. Porque o nosso DigiSpark, ele não tem a opção de você guardar arquivos dentro dele, então a gente consegue fazer essa transferência dos arquivos, dos dados, utilizando o e-mail. Então eu te vejo nas próximas aulas, espero que você tenha curtido aí, já consiga colocar o seu DigiSpark e pegar as senhas do computador, e te vejo nas próximas aulas e falou!